Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até tua casa conversar contigo. Pode ser pessoalmente, via internet, da forma que der a gente vai bater um papo e eu vou conseguir saber mais sobre o meu convidado e aprender muitas coisas. Hoje eu estou aqui com mais uma pessoa que vamos falar sobre o quê? Eu não sei também direito ainda, mas já vou saber. Estou aqui com a Alana Novaes. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia? Tudo bem, foi um dia bem corrido, né? Mas foi bem legal. Tudo O que tranquilo tu por aqui. fizeste nessa sexta-feira? Fez feriadão? Olha, hoje eu trabalhei bastante. Ontem eu aproveitei para descansar, mas hoje eu trabalhei bastante. Tive Ah, muita coisa demanda, boa. principalmente porque ontem eu fiquei mais parada, então acabei acumulando algumas coisinhas. Sim, sempre, né? Mas me conta, te apresenta pra mim, fala o que tu faz e pra quem tá nos ouvindo também. Então, primeiro, obrigada, né, por ter me convidado, fiquei super feliz. Eu sou a Alana Novaes, tenho 31 anos, sou arquiteta e hoje eu trabalho com renderização de imagens para outros profissionais e também sou mentora, né, eu dou aulas e ensino a outras pessoas a fazerem o que eu faço, que é trabalhar com programas de renderização. Além disso, eu também sou mãe, sou casada, enfim, tenho um bebezinho aí de 1 ano e 8 meses e estou aí nessa jornada do render. Que legal. Tu é gaúcha? Tu é da onde? Sou de Maceió, Alagoas, nordestina. Maceió, Alagoas. Tu trabalha aí na área? Trabalho aqui, trabalho como arquiteta, mas como eu falei, comecei como arquiteta depois que eu me formei em arquitetura em 2017. Fiquei um bom tempo aí, investindo bastante tempo na parte de arquitetura. E depois eu voltei, fui para o render e hoje eu estou mais na parte de renderização mesmo. Ah, entendi. Estou trabalhando agora com móveis sob medida. E eu Sim, ouço as pessoas falando muito dessa parte do render. E sim, é eu, super importante. pra mim, render é renderizar um projeto de vídeo ou de áudio. O que que é o render na arquitetura? Tu pode me explicar, por favor? O sentido da palavra é o mesmo, né? A gente vai renderizar uma imagem. Então, o sentido da palavra é o mesmo. No caso, você faz uma edição de vídeo, quando você renderiza, você tem o resultado final, que é aquele vídeo completo, todo editado, enfim. Na parte da arquitetura, a renderização é a mesma coisa. A gente cria a imagem, né, nos programas de modelagem 3D. A gente modela, insere os blocos, isso de acordo com o projeto que a gente tem. E a parte da renderização faz com que essa modelagem ela crie um aspecto, vamos dizer, realista. Então, a gente dá uma carinha de foto para essa imagem. A gente transforma a modelagem em uma foto. Entendi. Basicamente Entendi. isso. Tá, Mas o entendi. termo renderização, ele é bem parecido com o que é usado aí para você, no caso de vídeo ou de áudio, né. Tá, É quando a gente entendi. pega aquela parte mais bruta, né, das partes, enfim, a gente renderiza no final, o programa ele faz essa fotografia pra gente. Claro. Então o teu trabalho é deixar a foto o mais real possível. Exatamente, é isso que a gente busca. Pegar Quanto o, mais o- real, melhor. pegar o projeto no SketchUp e deixar real. Exato, eu particularmente trabalho com o SketchUp e o V-Ray. O SketchUp é um programa de modelagem, então a gente trabalha nele para criar o projeto. E o V-Ray, ele é um programa de renderização. O SketchUp, ele não renderiza. Mas aí a gente faz essa parte de renderização no V-Ray. Então, a gente junta esses dois programas. E o meu objetivo, né, o meu trabalho é que os arquitetos mandem para mim, né, os projetos que eles têm. E eu faço isso aqui do meu escritório. Então, eles mandam o projeto, a planta baixa, desenhos, referências, e eu monto tudo e entrego para eles a imagem já finalizada. Tá, então tu pega, bota no SketchUp e depois bota nesse outro programa. Esse outro programa, ele trabalha tipo como um plugin, sabe, no SketchUp. Então, Sim. dentro dele mesmo, a gente já consegue resolver tudo, mas é um programa separado. Cara, eu acho, tô achando isso muito incrível, porque antigamente, vou te contar qual que é a minha história com móveis, engenharia e arquitetura, tudo mais, tá? Uhum. Eu era totalmente leigo nessa parte, ainda sou, tenho muito a aprender. Só que eu comecei a trabalhar com essa parte agora, né? Eu comecei a entender como é que isso funciona, a ver. Pra começar, eu achava que móvel sob medida e móvel planejado era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Eu pensava isso, né?
E assim como acho que metade da população. E Ou mais. ou mais, muita gente pensa que é a mesma coisa, que não tem nada de diferença. Só que quando tu sabe a diferença, que eu vou falar agora pra vocês, o móvel sob medida é um móvel realmente sob a medida. Ou melhor, se tu quer saber sobre isso, vai ouvir o episódio com o Lucas, que tá aqui, que é móveis sob medida. Então vai ouvir lá, vai ter um cardzinho voando na tela. E eu ficava achando que era tudo a mesma coisa. Quando eu comecei a entender que não é a mesma coisa, comecei a entender o que que é uma corrediça telescópica, uma corrediça da invisível, toda essa questão, eu fiquei, meu, é muito mais. Não é tão simples assim quanto eu imaginava que era. E eu levei um susto. Tomei um baque que o mundo da engenharia e da arquitetura é muito maior do que a gente possa Muito, imaginar. muito grande. Tem muita coisa quando você entra no mercado, por exemplo, a área da renderização, ela não é exclusiva para arquiteto. Você não precisa ser arquiteto para trabalhar. Você pode vir de qualquer área, você aprende no programa. O arquiteto ele tem a vantagem de conhecer sobre projetos. Então, quando o profissional envia para você, você já tem uma base melhor ali, né? Nas plantas, você consegue ler melhor o projeto. Mas é uma outra área também que a gente está descobrindo agora, que vários estudantes, enfim, pessoas que trabalham, que são recém-formados, estão entrando também nesse mercado, porque é um mercado bem democrático, ele aceita qualquer pessoa, você trabalha da sua casa, você não precisa ter uma grande estrutura, você só precisa saber mesmo mexer nos programas e entregar um bom trabalho. Então, assim, tem várias áreas dentro da arquitetura e da engenharia que podem ser exploradas e às vezes são pouco conhecidas. E tu sabe o que eu acho que vai acontecer futuramente, agora, ainda Hum, mais com o último lançamento da Apple? É a hum, questão das visitas em realidades virtuais. sim, Isso tá logo para vai acontecer isso aí. Tu poder ver a tua casa exato, montada no terreno no lá. programa. Tipo, que loucura isso. A gente já está sentindo assim a influência bem forte. A gente teve uma atualização que foi super importante agora para quem trabalha com o que eu trabalho, né, renderização e também para arquitetos, que foi a do Photoshop. Não sei se você viu, que o Sim, com Photoshop agora certeza. tem a sua inteligência. Ficou Então assim, às vezes perfeita. várias pessoas se sentindo super ameaçadas, né? Porque, mas eu acho que ele vem mais para somar. A gente consegue incluir várias coisas que a gente no 3D seria difícil de fazer dentro do Photoshop. Então, eu acho que a gente consegue, se a gente conseguir entrar nesse meio, né, realmente se atualizar, pesquisar, eu acho que um bom profissional ele vai conseguir trabalhar mesmo com essas novas assim, tendências, né, de inteligência artificial. Eu acho que não é muito uma ameaça, é mais um Ajuda. complemento, é mais uma ajuda. Sim. Eu ainda eu não usei essa parte do Photoshop, né? Que tu pode escrever o que tu quiser que o Photoshop vai criar pra ti. Eu ainda não Eu usei. não usei também, eu vi pessoas utilizando, mas eu não cheguei a utilizar Mas eu já baixei o Photoshop Beta aqui, tá aqui no meu computador, para porque testar. pra quem é amante de vídeo, foto, tudo, tem que ter a assinatura do Adobe, da Adobe, Tem. né? Tem que ter, porque tu fica sabendo de tudo em primeira mão. E é totalmente E a diferente. Adobe um super diferencial dela é que ela está acompanhando muito a tendência, né? Então, eles vão lançando muitas ferramentas que facilitam para a gente. Então, realmente, quem trabalha com isso é uma boa ferramenta para a gente investir. Teve uma ferramenta que ela lançou, não sei se tu conhece, mas é o Adobe Enhance. Essa Não, não vi. ferramenta, tu grava um áudio no teu celular, tu bota o teu áudio do celular no Adobe Enhance, o teu áudio vira com microfone profissional, com qualidade profissional. Incrível. É incrível e fica mesmo, fica E muito você não assim. precisa investir numa mega estrutura de equipamentos. Não. Para quem trabalha até com redes sociais, isso vai ser legal, porque você às vezes não tem dinheiro, né? Quem está começando não consegue investir em grandes ferramentas, em grandes equipamentos. E isso daí é revolucionário, assim. Sim. A Mas gente me tá vivendo conta, uma fase revolucionária, né? com certeza, e vai, olha, estamos no início, bem no início. Exato. A gente achava que em 2020, a gente já tá, 2020 não, em 2000, nos anos 2000, ia Já ter era, carros voando na rua, tava só no início, gente, tava só no início, tava só no início. é Mas verdade. me diz uma coisa, como é que tu se apaixonou por arquitetura? Da onde veio a tua inspiração? Então, eu sempre soube que eu faria alguma coisa relacionada a artes. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, eu sempre gostei muito de desenho, de trabalhos manuais, então eu sempre soube que eu iria para essa área. A minha família tentou um pouquinho me trazer para o lado ali mais do direito, uma coisa meio mais concurso, né? Que a gente sabe que é a tendência de muitos pais.
mas eu sempre soube que eu iria para essa área. Quando eu era mais nova, eu queria moda, queria algo nesse sentido, só que aqui onde eu moro, em Maceió, não tem, né, faculdade de moda, tem alguns cursos técnicos, mas até então eu nem sabia que existia. E quando eu fui lá olhar a grade de cursos aqui da nossa universidade, o que mais me chamou a atenção foi a arquitetura. Então, desde o primeiro ano, ali, quando eu tinha uns 15 anos, eu já sabia que seria arquitetura. E aí eu fiz, entrei na faculdade, enfim, cursei, amei, sou apaixonada pela área. Mas durante esse processo de recém-formada, querendo entrar no mercado de trabalho, querendo ganhar dinheiro, então eu queria assim entrar numa área que fosse mais fácil para eu começar a ganhar dinheiro. Eu descobri a renderização. E aí foi quando eu migrei para essa área, que foi onde eu realmente me apaixonei e me identifiquei. Porque eu gosto muito da parte de projeto, mas eu digo sempre que a arquitetura ela exige muito da gente, né? O profissional de arquitetura ele precisa estar, além de todo o processo de criar um projeto, tem toda a responsabilidade da obra, lidar com clientes, estar nas lojas, a gente precisa participar do que está acontecendo no momento, tendência, você precisa estar dentro dos eventos. Então, quando eu descobri a renderização, e principalmente depois que eu tive meu filho, eu acredito que foi. Eu me apaixonei mais ainda pela possibilidade de estar mais próxima dele. Então, trabalhar de casa hoje para mim é inegociável, assim. Ah, com certeza, com certeza. Eu vou te falar que na pandemia, a partir de 2020 até metade do ano passado, eu fiquei trabalhando em casa. Uhum. E quando o meu ex-chefe me chamou para trabalhar de novo no escritório, eu tive um surto. Eu te juro, eu tive um surto. Eu vou ter que acordar mais cedo do que eu estava acostumado a acordar, vou ter que ver Exato. pessoas de novo. Meu Deus, isso é horrível, sabe? E eu sei que Uhum. trabalhar de casa é muito bom. E assim, ó, É, uma qualidade de vida extrema, né? Porque tu tem os teus horários, ainda mais se tu exato, trabalha para ti própria, se tu é tua própria chefe, exato. né? Tu pode ir na academia às 9 da manhã, que é horário que não tem Posso. ninguém, Exato. sabe? Mas que eu ia te perguntar, hoje em dia, tu na arquitetura, tu tem que ter parceiros, Sim, correto? Porque sim. eu vejo que não só na arquitetura, mas em todas as áreas a gente não vai pra frente sem as pessoas do nosso lado. E o que Uhum. seria um parceiro ideal pra ti hoje em dia? Olha, eu acho que na arquitetura a gente precisa muito de lojas que são parceiras, assim. Não só parceria de você indicar o cliente para ele comprar lá, né? Além tem essa relação, porque quando você confia num profissional, você indica ele para o seu cliente, mas também a parceria de você estar sempre participando dos eventos daquela loja, porque a gente precisa entender que a arquitetura ela é muito cíclica, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje a tendência pode ser uma casa mais clássica, mas amanhã a tendência é outra. E as lojas, elas ditam muito tendência, né? O material que a gente vê nas lojas, eles ditam muito tendência. Então, essa parceria da loja está sempre te convidando para participar dos eventos, mostrando o que tem de novo no mercado. A tecnologia também está avançando muito rápido. Então, a gente tem materiais novos, materiais maiores, possibilidades diferentes de criar o mesmo ambiente. Então, essa ligação entre o arquiteto e o profissional que é o fornecedor, seja ele de qualquer área. A gente tem tecnologia, por exemplo, na área da marcenaria. Então, você poder conhecer as formas de abertura das portas, né, da própria corrediça que você citou, né, das gavetas, enfim. Você saber que isso existe é fundamental, senão você não consegue detalhar e escolher esse método. Então, essa relação entre o arquiteto e o fornecedor é uma relação que deve ser muito próxima, porque a gente precisa saber dessas coisas. Porque é a partir desse conhecimento que a gente consegue escolher o que é melhor para cada projeto, a gente consegue definir para aquele cliente o que é ideal e escolher também, né, ter essa possibilidade de escolher. Quando você não tem conhecimento, você fica muito refém daquelas poucas coisas que você sabe. Então, essa parte de ter conhecimento, de saber das tendências é fundamental. Sim, tu como profissional da parte do render, Hum. tu acaba ajudando o cliente em alguma coisa? Tu tem algum contato direto com o cliente ou teu contato é direto com o arquiteto? Na parte do render, não. Meu contato é direto com o arquiteto. É. E daí tu manda pra ele, ele fala, ah, ficou legal, não ficou legal, é isso? Exato.
A gente tem algumas etapas. Então, o primeiro, para a gente iniciar um projeto, o arquiteto precisa enviar todas as especificações do projeto. Então, ele envia para mim as plantas, os cortes, as vistas, enfim, tudo que ele tiver, os móveis que ele quer utilizar, as cores dos revestimentos, enfim, ele manda toda essa parte. E a gente vai montando a cena. E a gente tem algumas etapas, por exemplo, eu monto a cena e envio a primeira prévia. Então, ele vai dar uma olhada nessa primeira prévia e vai pontuar se tem alguma coisa para ajustar, ou se não, pode dar continuidade. Eu gosto de enviar uma segunda prévia, e aí ele também já é uma prévia que já é uma etapa que normalmente já está bem formulado o projeto, já está bem fechadinho, então ele já consegue me dar um ok, e aí sim eu faço a imagem final, porque normalmente as imagens elas demoram para ficar prontas, né? Dependendo ali do tamanho da imagem, de que tipo de imagem a gente está falando, se é uma imagem externa, se é uma imagem interna, elas demoram um pouquinho para ficar pronta. Então, a gente gosta sempre de ter esse ok do profissional, para a gente conseguir colocar o computador para fazer o trabalho dele. Aí ele vai, faz as imagens finais, e aí sim eu envio a imagem final. E normalmente, quando eu envio a final, já não tem mais problema nenhum, porque ele já deu ok nessas outras duas etapas. Sim, haja placa de vídeo e memória RAM, né? Na verdade, o V-Ray, ele pode renderizar pela placa de vídeo, mas a principal fonte de renderização dele é o processador. Processador? Pá, que É. loucura. A placa de vídeo ela é mais utilizada em outros programas, né? Tipo o Lumion, tem o Twinmotion, o Enscape, são outros programas que fazem o que o V-Ray faz, mas ele utiliza a placa de vídeo. O V-Ray ele tem até a possibilidade de usar, mas ainda não está tão avançado quanto a renderização pelo processador. Então, o nosso maior investimento, quem trabalha com V-Ray, é no processador e não na placa de vídeo. Então tu usa um i9, então. Eu uso um Ryzen 9. Ryzen 9. Que É. loucura. Eu tenho um i5 aqui, que eu montei meu computador novo, e eu tô assim, ó, incrível com isso aqui, porque é muito bom já. Para a gente que trabalha com renderização, é fundamental um bom processador. Quanto tempo demora pra renderizar uma imagem? Olha, hoje aqui eu demoro em média 15 minutos. Ah, rapidinho. 10, 15 minutos, é bem rápido. Se for uma Porque imagem final, boa. tu deve ter 10, um 15 minutos. computador, uma máquina bem potente pra conseguir renderizar isso numa... O meu é um Ryzen 9 3900X. Eu tenho também algumas outras peças. A minha placa de vídeo até que é uma placa de vídeo também legal, mas eu utilizo ela mais para outras coisas, assim. Às vezes Claro. a gente faz vídeo, né? Então eu gosto de utilizar para fazer algumas edições de vídeo do próprio projeto, mas não é o meu foco, assim. O meu são as imagens mesmo. Já tive outros computadores que demoravam aí cerca de 1 hora para fazer imagem. Mais de um dia nunca. Não, mais de um dia não. Mas já trabalhei em escritórios que tinham computadores que demoravam, assim, 4 horas para fazer imagem. Ah, aquele computador que tu bota pra renderizar tudo quando tu vai sair do trabalho pro outro dia de manhã tá tudo ok. Eu deixava no escritório que eu trabalhava, meu chefe liberava deixar de. Quando eu saía às 18 horas, deixava renderizando, mas não era uma imagem só. Eu deixava todas as imagens do projeto organizadas, e quando eu chegava no outro dia de Tava tudo manhã, ok. aí elas já tinham finalizado. Ah, Mas que era coisa legal. assim, de 2 horas por imagem. Ah, é Demorava muito. muito. Eu imagino. Eu E por imagino. isso que o profissional precisa investir nessa área. Tem muitos arquitetos que não entendem, né? Acha que é o estagiário que não está fazendo trabalho direito, ou é o arquiteto que ele contratou que não está fazendo trabalho direito. Mas, na verdade, é porque o computador é fundamental, né? Assim, sem esse computador, eu não conseguiria atender a quantidade de clientes que eu atendo, por exemplo. Porque eu preciso ter um trabalho muito rápido, né? Claro. E quando a imagem está renderizando, dependendo do computador, por exemplo, esse escritório que eu trabalhava, a gente não podia mexer muitas vezes, porque ele ficava, como se ele usasse toda a memória dele, né? Tudo dele parava só para Exatamente. renderizar aquela imagem. Então a gente acaba que durante o trabalho não conseguia renderizar. Ou então a gente ficava parado, olhando para o Sim. computador. Dei 4 horas ali, 2 horas esperando, olhando pro 2 horas, negócio rodar, rodar, tranquilamente. rodar. E ele Né? vai de pouquinho em pouquinho. Aí já aconteceu, né? Aí vai começar a reunião, você para o render do jeito que tá e apresenta, correria. Aqui também, né? Quando eu trabalhava no notebook, quando eu iniciei na renderização em 2020, durante a pandemia. Eu peguei toda aquela quarentena que a gente teve bem pesada, né? De não sair de casa. E eu investi todo aquele tempo que eu tinha sobrando em estudar. Que Então, eu legal. passei muito tempo estudando. Eu trabalhava em home office,
mas não era a mesma coisa de trabalhar no escritório, né? Tipo, o tempo que eu estava em casa sobrando, né, à noite, eu comecei a estudar e eu fui amando essa área. E durante a pandemia também eu percebi que o meu trabalho, eu trabalhava no escritório e era muito bom, mas não era um trabalho 100% seguro, assim, não era um concurso que eu nunca ia ser Claro. demitida. E aí eu comecei a sentir essa insegurança, né, que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Então, quando eu comecei a sentir essa insegurança de que, nossa, pode ser que se acontecer alguma coisa, o escritório feche, né? E aí eu saio, e aí o que é que eu vou fazer? E aí, quando eu senti isso, eu disse, não, vou estudar alguma coisa. Aí eu comecei a estudar renderização, primeiro porque eu estava em casa sem fazer nada, e eu queria melhorar minhas imagens para o escritório, e depois, nesses estudos, eu fui vendo que era uma área que tinha a possibilidade de você trabalhar por conta própria. Então, foi aí que tudo começou. Então, eu Tu estudei botou a cara a bastante. tapa e foi atrás. Exato. Em 2020 eu criei o meu perfil, comecei a divulgar, já comecei a ter alguns clientes. Fui bem engatinhando, assim, porque eu ainda trabalhava no escritório, voltei presencial, então o tempo acaba ficando muito escasso. E em 2022, quando meu filho nasceu em 2021, finalzinho do ano, eu pedi demissão do escritório. Olha aí que E legal. aí eu investi no meu negócio. Aí eu fui. Hoje é uma empreendedora. Exato, hoje eu sou empreendedora. Que E legal, hoje eu dou parabéns. aula, enfim. Aí as coisas vão Ah, evoluindo, né? parabéns, coisa boa, coisa boa. Olha só, em É, 3 anos tua vida evoluiu muito. evoluiu muito. Que loucura, né? O que que não é, por que Exato, que baixar a cabeça e ir atrás do que a gente quer não faz com a gente, exato. né? E eu, assim, quando você sente na pele, né, essa segurança, por um período eu trabalhei só um horário durante a quarentena, né? Que teve aquela redução de horário que foi Sim, liberada pelo governo, enfim. E aí o meu chefe, na época, reduziu o meu horário por conta da demanda, né? A gente tinha poucos projetos, enfim. Ok, tudo certo. Mas aí eu comecei a sentir também, né? Tipo, reduzi um horário, eu já entrei em pânico. Já falei, meu Deus, para ser demitida daqui a pouco. Só tinha eu no escritório, as outras meninas meu já tinham Deus. saído. Foi um período bem complicado, mas depois também a arquitetura deu um boom, né? Acho que a pandemia veio, deu um susto, mas depois os projetos cresceram muito. Então a demanda do escritório aumentou demais. Esse escritório que eu trabalhava era um escritório muito legal. Aí a gente foi montando uma nova equipe, enfim. Cresceu muito, mas eu ainda fiquei com isso na cabeça, né? De trabalhar para mim, Claro. né? Dentro do escritório eu gostava, eu tinha uma posição legal, eu já ensinava render lá, porque como eu estudei muito, eu adquiri muito conhecimento, todo mundo que entrava, eu ia ensinar, eu passava meu conhecimento. Na época até meu chefe falava, um dia eu vou perder você para dar aula, eu sei que você vai dar aula um dia. Que E eu legal. falava, não, que é isso. Mas aí eu Hum, engravidei e tudo muda, né? Assim, quando você tem um sim, filho. eu Eu imagino. precisava ficar próxima dele. Ele era muito pequenininho. Minha licença maternidade acabou, ele tinha 4 meses. Ah, muito pouquinho. É, bem pequenininho. E aí eu não tinha coragem de voltar a trabalhar os 2 horários, deixar ele numa creche, enfim. Aí criei coragem, meu marido deu um incentivo aí, disse, vai. Aí foi quando eu pedi demissão. Passei um ano, quando ele fez um ano, que aí eu me senti aí pronta para voltar mesmo para o mercado, foi quando eu voltei para o Instagram, e aí foi quando o meu perfil começou a crescer, aí eu comecei a ter mais clientes, e esse ano, mais especificamente ontem, eu comecei minha primeira turma. Que legal, parabéns. Ontem não, quarta, ontem foi feriado, né? Na quarta, eu iniciei a minha primeira turma da mentoria. Que legal, parabéns. Fico muito feliz disso. Muitas coisas aconteceram, né? Mas é realmente, quando a gente bota a cara a tapa, enfim, para de ter medo, para de se preocupar com opiniões, para de, enfim, de não acreditar na gente. Realmente, quando a gente acredita, a gente vai. A gente E vai. foi assim que aconteceu comigo. Entendi. Só um momentinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Tá, tá tudo certo. Pensei que tinha parado de gravar, levei um susto. Porque apareceu aqui, tá tudo certo. Tá. Ah, depois de tu contar essa tua história maravilhosa aí, eu quero saber uma coisa que a gente tá em opostos no Brasil. Uhum. Eu tô no Rio Grande do Sul e tu tá no Sergipe, correto? Maceió, Maceió, Alagoas. Alagoas. Sergipe é outro estado. Sergipe é um estado vizinho, coladinho aqui. Ah, me desculpa, errei, confundi o Não, estado. tranquilo. Mas tu tá em Alagoas. Eu até Isso. gravei com uma menina daí até esses tempos, se eu não me engano, Foi? era daí, sim. Se eu não me engano, era daí. Legal, vou dar uma olhadinha depois. E assim, ó, a questão que eu vejo muito é a diferença cultural que existe do Rio Grande do Sul pro norte, nordeste do Brasil. Exato. Tu vê essa diferença na parte da arquitetura também?
Não, eu nunca senti, assim, que a gente tinha muitas diferenças. Eu acho que a gente passa por fases na arquitetura, que podem ser que fiquem mais fortes ou não, né, em cada estado, mas eu acho que não tem tanta diferença não na parte. Eu falo porque a gente segue muita gente, né? A gente vê muitas pessoas, a internet nos aproximou muito. Então eu sigo muitas pessoas, sigo algumas que são da região aí do sul, eu tenho alunas que são daí, né, que entraram na minha turma, e eu não vejo assim tanta diferença cultural nesse sentido. Vejo mais em relação à própria residência, né? Porque é uma região mais fria, então tem certos revestimentos que a gente jamais usaria aqui no Nordeste. Pá, tu usar aí virou uma sauna. Exatamente. Então, assim, né? Também tem coisas que a gente usa aqui, por exemplo, botar um cobogó. Cobogó são aqueles quadradinhos vazados, né? Que a gente põe para receber ventilação. Não sei se é adequado aí para sua região. Não, não seria Para nós é nada quase que, adequado. meu Deus, por favor, coloca isso aqui na É um minha casa. ar-condicionado natural. Exato. Que Na sua loucura. aí na sua região ia ser muito frio. Aqui pra gente é tipo assim, dependendo da edificação, né? Claro que não é tão seguro você colocar em qualquer área, mas para uma área externa, nossa, é super indicado, capta ventilação, deixa a iluminação passar. Então tem essas diferenças, eu acho que mais na própria arquitetura em si, não no profissional, entende? Entendi, entendi. Mas então, olha só, vamos indo pra nossa reta final, tá? Que os episódios aqui são Uhum, mais curtinhos pra galera perfeito, conseguir ouvir inteiro. Não sou um perfeito. Vilela nem um Flow que ficam mais de horas conversando com o pessoal. 3, 4 horas. É, queria mesmo, porque Um eu dia. gosto de fazer isso aqui, Ai, que bom. né? Mas, infelizmente, não podemos. Temos que seguir o algoritmo, como diz um amigo meu. Mas me conta, já chegamos na metade do ano. O que que te espera pra essa segunda metade de 2023? Olha, eu tenho muitas metas, né? Eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu tenho muitos objetivos, assim. Eu gosto muito de traçar isso bem traçadinho no papel. Um dos meus principais objetivos para esse ano, não necessariamente para o primeiro semestre, era abrir a minha primeira turma. E aí eu abri, a gente conseguiu agora, né, no finalzinho aí do primeiro semestre. Então, meu objetivo agora é me dedicar ao máximo para essa turma, né? Nossa é uma turma pequena, porque eu estou fazendo um trabalho de mentoria, então eu estou bem próxima deles. Então, esse é o meu primeiro objetivo, é que daqui para o final do ano eles evoluam e eu consiga ver essa evolução nas imagens deles. Eu tenho alguns produtos para lançar, eu estou querendo me inserir cada vez mais no digital, realmente. Eu estou saindo um pouquinho da arquitetura agora, deixando um pouquinho os projetos de lado, né? Eu tenho alguns ainda em andamento, que eu estou focando nos que eu já tenho, mas o meu objetivo agora é focar mesmo no meu perfil, nessa turma e nesses produtos que eu quero lançar do digital. Então, eu tenho algumas metas, alguns números para bater também, que eu não que seja determinante, mas que são marcos, né? Importantes. Exato. Eu vejo os números como marcos. Eu saí de 2022 com 1.000 seguidores no Instagram. Eu estava bem no comecinho. E eu fiquei muito feliz. E aí agora a gente tá com 5. Então eu quero fechar o ano com 10. E aí a gente Coisa vai boa. traçando assim esses marcos. Se for mais, ótimo, mas eu tenho esses números em mente para ir vendo os resultados também voltando, né? Tu tem que ter Quando esses números em mente, porque tu tendo esses números em mente, isso vai acontecer, Exato, exato. né? Lei da Eu acho que atração. quando você olha, quando você quer tanto aquela coisa, né? E você se dedica realmente, não tem como dar errado. Eu acho que só dá errado se for algo que não funciona. Mas se você vê que o Exatamente. teu projeto, né, teu trabalho, ele tem potencial e você trabalhar nele, não tem como dar errado. É só Exatamente. uma questão de tempo. Exatamente. E agora me diga as tuas redes sociais e considerações finais. Olha, primeiro eu vou passar meu Instagram, que é Alana Novaes 3D, Alana com 2 L's e Novaes com I. Alana Novaes 3D. Na verdade, essa é a minha única rede social. É Eu, única? eu não atuo tanto nas outras, mas eu prometo que eu estou começando ainda. Ah, então tá Eu, bom. eu vou Alana, aí migrando. muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Muito Obrigada a obrigado você por ter mesmo. me encontrado aí nas redes sociais, ter me convidado. Achei super legal. Eu acho que também é bom para a gente, né, ver que a gente está aí
alcançando outras pessoas, enfim, gostei demais de participar e é legal compartilhar um pouquinho da história também com vocês. Tu já tá convidada para um segundo episódio, porque tu vai me falar mais das perfeito. tuas aulas, tu vai me falar sobre um monte de coisa que a gente não conversou ainda. Vamos sim, quero muito. Então tá bom. E gurizada, pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir as redes sociais, já apareceu o cardzinho aí com o Instagram dela, vai aparecendo os meus agora aí, já me segue também, já deixa teu like, curte, comenta, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer no YouTube, no Spotify, tudo quanto é lugar, tá bom? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.